Oi, gente. Boa noite. Olá, Laís, tudo bem? Gente, já fui entrando aqui, mas como aqui é maternidade real, a gente vai esperar só um pouquinho. A Larissa já tá chegando. Enquanto isso, a gente vai começando a conversar por aqui. Eu vou me apresentando para quem não me conhece ainda, quem aí tá chegando no canal essa semana, esses dias, né? Eu sou Mariana Vieira, consultora educacional especializada em psicopedagogia. Ó, só um minutinho, deixa eu chamar aqui, ó. Pera aí. Cadê ela? Acho que eu consegui chamar. Vamos ver. Consegui? Deixa eu ver aqui, gente. Pera aí, rapidinho. Já? Tá bom, Larissa, um minuto. Eu vou me apresentando aqui enquanto isso, então, contando um pouquinho de como que como que se deu o nosso encontro. Pode se organizando aí. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de hoje bater esse papo com vocês, com a Larissa e, enfim, do canal Viver Montessori. E a gente se encontrou por causa do curso que eu ofereço, Alfabetização Montessori e Outros Estudos. Eu sou psicopedagoga, professora alfabetizadora. Hoje atuo como consultora educacional, especializada em psicopedagogia. Né? Tenho aí 15 anos na estrada Montessori, da educação montessoriana. Conversando com a Larissa, por conta do curso, o interesse dela em fazer, e a gente se encontrar, e a gente foi bater um papo que a gente teve que falar, nossa, vamos desligar, porque, né? Enfim, foi tanta... Oi, Kel. Foi tanta conversa, foi tanta troca, num momento assim, foi tão rico para o primeiro encontro, que o papo que acabou surgindo, a gente falou, não, a gente precisa conversar sobre isso junto de outras pessoas, né? Convidar todo mundo para participar dessa conversa, porque não pode ficar só aqui, não, que foi muito legal. Então a gente tem um caminho aí em Montessori diferente, né? As nossas estradas hoje, somos educadoras montessorianas, mães montessorianas, mas a gente chegou nesse lugar por caminhos um pouquinho diferentes. Então, eu sei que a parceria Mariana Eduque Viver Montessori, ela está só começando. Então, tenho certeza que vocês estão participando hoje de um momento que a gente vai lembrar lá na frente, falar, tudo começou lá, lembra aquela live? Então, eu espero que esse bate-papo de hoje a gente possa trocar um pouco das nossas experiências como educadoras, mas trazendo isso muito para a maternidade, né? Como eu sempre digo aqui no canal, como mais uma possibilidade para que vocês possam repensar, pensar, reconectar, sentir essa conexão mãe, filho, pai, filho, a gente chamou maternidade Montessori, porque eu e ela somos maternais, mas nada impede de ser também aqui uma conversa, né, com os pais também, com os avós, enfim, com todo mundo que hoje está preocupado em estabelecer um vínculo com as crianças cada vez mais profundo, cada vez mais intenso, né? Eu vou retomar um pouquinho da live que eu fiz semana passada, terça-feira, bem rapidinho. Já vou chamar. Ó, peraí. Cadê você, Larissa? Aqui. Eu vou retomar um pouquinho da live que eu fiz semana passada, porque foi a partir dessa conversa, contando para a Larissa do meu trabalho. Oi, Larissa. Olá, olá. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, maternidade real aqui.
É isso aí. Tava tudo pronto para entrar, eu comentando com a Mariana no WhatsApp. Pera, aconteceu o imprevisto aqui, a minha mais nova aconteceu isso, e a mais velha aconteceu aquilo. Enfim, o maridão tá lá segurando a barra, mas vamos tocar. Vamos lá. Mas se aparecer, Matheus já tinha me perguntado também, hoje eu posso participar? Hoje eu posso ir lá? Aí eu falei, ai filho, eu acho que você já vai estar quase dormindo, vamos marcar um outro dia, a gente faz com todas as crianças, enfim, né? Boa, Aí já avisei lá também, falei, pois é, eu acho que pode ser, a gente pode pensar alguma coisa assim, hein? É verdade. Mas aí, Larissa, contei um pouquinho do nosso encontro, né, como foi, e estava aqui retomando, porque eu comentei com você da live que eu fiz semana passada, e como ela era tão Montessori, apesar de ter sido uma live que não tinha o nome de Montessori, que se bobear eu nem falei de Montessori, né, mas que era sobre a difícil arte de educar os filhos, baseado numa entrevista do Daniel Siegel, que tem aqueles livros, né, O Cérebro da Criança, O Cérebro do Adolescente, enfim. E como ele fala, né, de castigo e disciplina, da conexão, da importância de nós pais nos conectarmos conosco primeiro, porque às vezes a gente acha também que tem que conectar com as crianças, com os nossos filhos, né, mas a gente conectar com a gente, e conversar um pouquinho sobre estratégias para a gente poder, então, estabelecer essa conexão. Né? Mas legal. Aí foi assunto lá da live, então assim, depois a gente pode até repensar uma outra conversa de novo. Mas eu acho que foi a partir daí que rolou, né, que aconteceu e que a gente decidiu fazer essa live. Então, como eu disse, né, são pontos muito mais que nos fazem pensar que somos mães montessorianas, muito para além de uma teoria dela, né, do método, que é importantíssimo, tem todo o seu rigor científico válido, assim, como professora alfabetizadora, mas a questão da filosofia, né, dessa educação dela para pais. Então, só resumindo a minha vida em Montessori, começa lá atrás, em 2005, quando eu fui trabalhar em um projeto social que adotou a pedagogia montessoriana. Então, a gente trabalhava em educação infantil e depois fui para o ensino fundamental. Aí tive uma pausa. Nessa pausa, eu tive Matheus, né, da sala de aula, fui trabalhar com formação de professores. E aí, quando o Matheus nasceu, aquela vontade de reaproximar, porque a gente já vivia aquilo dentro de casa e o convite da escola estava sempre ali. Quando você vai voltar, Mariana? Quando você vai voltar? Você prometeu que ia voltar. E aí, Matheus, com 2 anos, eu falei, eu volto. Agora vai. Foi aí, então, agora vai, E foi aí que eu voltei. Então, assim, foi da profissão para a maternidade. Né? Não teve escapatória de não pensar a criança com autonomia, livre, acreditando nela, no potencial dela, que para mim é o que é a beleza de Montessori, né? A gente poder olhar para essa criança e acreditar que ela pode, né? Que ela tem condições e pensar, então tá, eu adulto, o que eu preciso fazer então? Qual é o meu papel nessa história de uma criança que tem uma força vital muito grande, né? Você podia contar pra gente agora a sua história, que o caminho é reverso, né? Foi sim. Eu conheci a Mariana, como ela comentou, né, através dessas formações e desde então a gente vem conversando e assim, são aquelas conversas longas, né? Aí eu falei, não, vamos trazer isso, né, pro nosso Instagram, vamos dividir essa jornada, né? Como ela comentou, a dela foi da profissão para a maternidade. A minha já foi ao contrário, apesar de ser pedagoga, né? Eu sou pedagoga montessoriana, hoje atuo com consultoria para famílias que desejam adotar o método, que querem, né, conhecer a sua profundidade, e também para escolas que ou estão abrindo ou que pensam, né, em migrar para o método Montessori, digamos assim. Então, quando eu, na faculdade, ouvi falar de Montessori, foi muito rápido, é um flash, né? Existem muitos filósofos de educação e isso também depende muito do professor. Às vezes, o professor acaba dando mais entonação ao filósofo que mais ele gosta, que mais ele curte, digamos assim. Então, Montessori foi muito rápido e eu sou do Amazonas, sou de Manaus, e lá não tem escola Montessori, nem nada parecido. Então, acho que isso também acabou dificultando de eu demorar tanto para conhecer Montessori. Eu até fico triste. Puxa, se eu tivesse conhecido... Hoje, meu mais velho tem 6 anos, vai fazer 7 em janeiro. Pensei, se eu tivesse conhecido desde que o Cauã era, né, bebezico, enfim. Mas foi mais ou menos quando o Cauã tinha uns 3 anos. E eu falei, não, eu quero uma escola diferente.
eu sinto nele necessidades diferentes, esse foi um outro ponto. Assim, um perfil de estudante, digamos assim, que a Larissa foi, não tem nada a ver com do que o Cauã, né, das necessidades que ele estava ali me apontando. Eu falei, não, ele precisa de algo diferente. Então, um certo dia, voltando para casa, pode falar. Então, o que você está falando aí, e eu pensei, quando muitos perguntam da escolha da escola, né? Nossa. Existe uma escola ideal, qual que é a melhor, Mariana, e tal? Isso. Eu falo, não posso falar para você, porque eu não sei qual é a necessidade do seu filho, eu preciso conhecer, e você precisa conhecê-lo, né? E aí você está falando, eu acho que isso já fica uma boa dica, e a gente está no final do ano. É verdade. Às vezes, vendo a criança insatisfeita, triste, ou uma necessidade de mudança mesmo, seja por diferentes motivos, né? E a gente olhar para a necessidade da criança, porque muitas vezes a gente vai procurar a escola pensando a escola ideal que eu imagino. E somos diferentes dos nossos filhos. Então, esse ponto que você toca assim, eu acho que é crucial para o nosso olhar para eles, né? E você pode até não ter encontrado Montessori antes, mas você já tinha Montessori dentro de você. Só de você pensar isso e olhar assim para ele, você já estava olhando para a necessidade dele. Então, verdade. Acho que ela já estava por aí. E eu vou te falar que, assim, sabe aquela nerd da sala de aula? Era a Larissa, assim, muito... Até hoje, assim, eu amo estudar, amo fazer curso, assim, pra mim não tem nenhum problema, eu amo sentar na cadeirinha, enfim, até a gente brincando, conversando, que eu acho que isso me normaliza, né, hoje conhecido os termos. A gente ama. Aquilo, assim, me dá uma paz, quando eu chego, é hora de trabalhar, eu sento, né, enfim, mas cada um tem uma necessidade diferente. E eu vou te falar, Mariana, pra mim foi difícil até eu cair a minha ficha de que, não, ele não é assim que vai rolar pra ele. Não é assim que a gente tem que desconstruir, né? Isso, não é assim que a educação vai ser algo prazeroso para ele, como é para mim, como eu vejo, né? A minha concepção. Então, o que ele precisa, né? E também mãe de primeiro filho é complicado. A gente fica naquele... Nossa. E o pai, o que quer, enfim. Isso é só o ponto da escola, sem falar milhões de outros pontos que uma mãe de primeira viagem, né? Assim, sofre, passa. Então, sei que um dia voltando para casa... vi essa escola e falei, nossa, já subiu a canteninha, vou ver o que é isso. E foi aí que eu conheci pela primeira vez, vi materializado, digamos assim, uma escola montessoriana, assim, tudo era diferente, tinha um aquário na entrada, muito, assim, a escola não tem o verde, assim, mato, mas eles conseguiram colocar tanta planta que ficou algo tão bacana, entendeu? Você conseguia perceber o cuidado dos gestores também com aquele lugar. E quando fui apresentar, aí já foi aquele choque. Que eu entrei, falei, cadê as carteiras enfileiradas? Cadê a lousa enorme ali, né, pendurada? Não tinha nada disso. Então, assim, foi muito diferente. E aí, daí... já subiu aquilo, desde lá eu e meu esposo, vem estudando, vem buscando, e eu tô unindo, né, a minha profissão anterior, né, sempre trabalhei muito na área de educação. Você já era da área da educação, né? Isso. Já era da educação, mas eu tava ali, digamos assim, lá no último estágio, lá já com ensino superior, né, graduação, cursos livres, enfim, era a área que eu me via. E quando eu conheci essa escola e foi se nutrindo, né, nesses anos, esse desejo de retomar, digamos assim, aquela pedagogia que a gente, quando sai da sala de aula, sai da faculdade, sai encantado, sabe? O brilho dos inícios, como diz Rubem Alves. Então, desde lá eu vim estudando e reconheci como o método que eu gostaria de educar, busquei mais informações. E com a Lara, né? A Lara tinha mais ou menos uns 9 meses, eu já consegui, conheci tudo, já fui fazendo, assim, muita coisa diferente. E... eu já percebo, assim, como eu sofri muito menos. Acho que a palavra é essa mesmo, Mariana, assim, sofri mesmo, bem menos, porque primeiro filho e você não ter uma base, digamos assim, do que fazer em determinadas situações. Um exemplo, eu fui aquele tipo de mãe que a criança mexia com Tupperware, imagina, você tá louco? Criança na cozinha? Não. Então, com a Lara, eu já fui desconstruindo tudo isso e o Cauã já foi acompanhando e eu percebo a diferença da minha relação com eles, né? Eu tô avançando nos nossos pontos, mas é difícil. Vambora, mas é assim, a gente falou, né? A gente tentando organizar, mas tipo, não, vamos deixar. A gente organizou algumas coisas, mas ia fluir. E você falou uma coisa que a gente nem comentou e me veio agora, assim, talvez que eu nunca tinha percebido.
mas que pode ter sido um dos grandes meus encantamentos por Montessori também, quando eu vi crianças com facas, talheres, né, e prato de vidro, e copo de vidro, e cozinhando, e a cozinha é uma paixão que eu herdei da minha mãe, Legal. que está até aqui, né, então assim, eu sou apaixonada por cozinha, sempre estive muito, e aí quando eu vi aquilo, a possibilidade de estar com criança, nem pensava a possibilidade de estar com o meu filho na cozinha, né? Sim, mas sim. é uma das coisas que é muito maravilhosa comigo e com ele. Outro dia mesmo, essa semana, ele estava bem chateado aqui com umas coisas. Eu falei, ai filho, quando eu tô assim, eu venho pra cozinha, aí eu tenho que pensar, o que eu vou fazer, o que tem que fazer primeiro e depois, e faz aqui, experimenta, e tá gostoso, e falta sal. E aí, isso me dá uma calma. E aí ele veio cozinhar comigo, né? E foi assim, e outro dia, não sei o que aconteceu, né? Izinha, eu vou responder a sua pergunta, assim. Foi, eu não vi. Eu vi, porque... Não, Ah, é tá. porque ela perguntou se era a escola que a gente está falando, é a instituição, né? A gente está falando da instituição, né? Ou do método. Então, falando de escola e instituição de maneira geral até agora, né? Então, a gente Sim. entrou na escola do método montessoriano, tá? Mas aí ele, esses dias de novo, ele falou, ai mamãe, vamos cozinhar, porque eu não tô muito bem. Aí eu falei assim, nossa gente, eu achei que eu tô, sabe? E é isso, né? Ele ali dentro da cozinha, ele para, ele pega, ele tem liberdade, ele faz do jeito que ele quer. Então, ele pode, né? Ele tem poder ali dentro. Então, isso foi muito importante. Mas eu te cortei, é porque você falou aí da sua experiência, estava falando da sua relação com os meninos, falou da cozinha, eu não aguentei. Oi? Eu não tô te ouvindo, Larissa. Alô? Larissa? Larissa, que eu não tô te ouvindo. Ah, sai. Vou chamar lá vindo. Peraí, cadê ela? Peraí, tá, gente? Que eu acho que ela saiu e vai entrar aqui. Achei. Entrou. Oi. Entrou. Eu fui mexer um negócio aqui, não sei o que aconteceu, sumiu Não, tudo. tudo Não vou certo. mexer mais nada. Mas aí Começar eu te falando da cortei, que você cozinha. falou. Então, porque aí eu sou apaixonada e Matheus junto comigo. Então, assim, é lindo. Eu te Casou, cortei, né? você tá falando da relação com eles, né? É, Então, como que essa, mudou? assim, pra mim, assim, como eu tava comentando, assim, eu sou uma pessoa muito sistemática, assim, então era inconcebível essa ideia de criança na cozinha, de deixar a criança mexer, de deixar a criança mais livre mesmo. Então, quando eu fui conhecendo o método e fui treinando mesmo, testando mesmo as coisas em casa, li os livros ou assisti alguma aula, um exemplo do Gabriel mesmo. O Gabriel tem muitas aulas super É. interessantes no Facebook, no Facebook dele, no YouTube, enfim, tem muita coisa. Eu fui trazendo tudo aquilo e lendo também o site da OMB, muito importante se você tá nesse início de trajetória, querendo saber o Uhum. que é Montessori e busca uma fonte segura, também eu recomendo muito o site da OMB, me ajudou, porque tem uma linguagem bem família mesmo, sabe? Para mesmo quem não é da área de educação vai conseguir entender, assim, muito bacana. Então eu fui É pouco uma a pouco. tradução mesmo, né? Legal, assim, de um passo a passo, de Isso, que é a essência, traz a essência pra gente de uma maneira muito clara, né? justamente. Então eu fui, assim, vendo, quando eu falei, nossa, eu posso perceber o meu filho, ver o meu filho de forma diferente. E aquilo também, Mariano, de a gente desacelerar, sabe? Aquela coisa Aham. do adulto estar sempre naquela correria, aquela agitação, e o trabalho, o telefone que toca, e chega alguém, enfim. Então, assim, a criança não, para ela é aquele ali agora. Aquilo é o tudo para ela. Ela tá ali cozinhando com você, como você colocou, ou fazendo alguma coisa com você, a cabeça dela tá ali. A cabeça do adulto geralmente tá longe, né? Assim, dificilmente a gente consegue se focar numa coisa só. Então, quando eu percebi que esse era o caminho de escuta, de percepção do meu filho de acordo com a necessidade dele, né? E aí eu, no caso, tenho dois filhos. Cada um tem a sua necessidade. Como que eu vou perceber isso, né? Uhum. Aí vem os períodos sensíveis, que é difícil
não falar. Deixa eu só voltar aqui você já me respondeu, né, da OMB, assim. Isso, se for jogar no Google, uma dica, viu, eu errava muito. Porque senão tem o OMB lá da... Isso, tem uma outra. De uma outra sigla que significa OMB. Então, a dica escreve OMB Montessori. Pronto, Montessori. vai dar certo. Isso. Então, quando a gente tá ali com a criança de forma inteira, né, começa a perceber isso. Cara, o único caminho para eu realmente entender a criança é eu me colocar um pouco no lugar dela. E é difícil pra gente. A gente já passou por isso há muito tempo, né? Porque a gente não foi nem educado para isso, para se colocar no lugar de criança, para deixar a criança ter o lugar dela. Não, a gente não foi. A gente vai falar, não sei se vai dar tempo, né? Mas a gente falar de obediência aí, vamos ver. Isso, dessas vontades, né, da criança. Então, quando eu fui começando a perceber esse caminho, que o único meio é realmente eu parar, eu tentar primeiro, tem muito a ver com a tua outra live, tem a ver com um dos pilares do método, que é o adulto preparado, né? Quando eu penso, eu tenho que olhar primeiro para mim. Montessori, a primeira coisa que me vem à mente quando eu comecei assim a conceber essa ideia também acerca do método, que foi algo difícil, você ir encaixando as peças. O que é Montessori hoje para mim, eu resumiria, e o pilar assim que mais me ajudou na minha maternidade e antes da maternidade comigo mesma, é autoconhecimento. Né? Porque quando eu sei, um exemplo, o que me faz sair do meu eixo, e nossos filhos têm muito essa capacidade, esse poder, muitas vezes, de tirar a gente do eixo. Eles sabem direitinho qual é o botãozinho que aperta. Sim, sim. Então eu já começo a perceber, poxa, se for acontecer isso, eu vou ficar louco, vou gritar, enfim. Então, o que eu tenho que fazer antes, né? Respire, enfim, uso as estratégias que você comentou na live passada, enfim, uso as minhas válvulas de escape, digamos assim, para ir lidando com esses... São muitos desafios, assim. Muitas pessoas falam assim, então legal, depois de Montessori não tem nenhum problema mais na tua casa, ou sei lá, ou as crianças não fazem birra. Claro que não, não, elas são crianças, né? Elas são crianças, assim. Mas eles percebem ao mesmo tempo essa nossa busca. Foi a outra coisa que eu senti, né? Quando... mesmo a mais nova, né, olha e fala assim, calma, mamãe, eles percebem essa busca nossa, que a gente está tentando, tá trabalhando junto mesmo, isso de ver a criança tirar aquilo do divino, né, o adulto aqui em cima e a criança aqui embaixo, então... tirar esse medo, né, da relação, não é uma relação de poder, isso eu vejo muito claramente com o Matheus, e muitas pessoas me questionam. Ele tem 7 anos e meio, faz 8 em março. Olha eu, em maio, deixa ele ver que eu tô falando errado. Em maio. Então, assim, muitas pessoas me questionam. Mas durante a vida inteira dele, na fase dos 3 anos, 4 anos, então, porque ele tá na... e aí... Agora. Ele precisa de uma aula de música, ele precisa de um negócio para se acalmar, mas como você deixa, né? E não entende essa relação da conversa. Assim ele não vai te respeitar. Ixi, não vai te respeitar, exatamente. E hoje, quase com 8, eu vejo que assim, o que a gente construiu com relação a esse respeito, tem muito a construir. Não tô no patamar... Nossa! Eu não quero nem pensar na adolescência, é melhor não pensar. Mas assim, hoje eu digo que existem alguns momentos em que eu vejo colhendo fruto desse respeito, desse autocontrole meu, que hoje a gente fala, ela falava de autocontrole, autoconhecimento, do adulto preparado, mas eu acho que hoje a gente está falando de educação emocional, de inteligência emocional. Sim. Né? Mas ela já falou isso há 100 anos atrás. Mas a gente hoje está dando um nome aí de inteligência emocional que está todo mundo falando, mas é isso, é você conhecer o que eu estou sentindo, o que eu faço com isso, o que dispara em mim tal sentimento, né? É me permitir sentir todos os sentimentos e não oprimi-los. E isso vai refletindo em como a gente enxerga as crianças, em como a gente lida com os sentimentos dos nossos filhos, né? E aí, vê-lo hoje conseguindo nomear os sentimentos, não que ele consiga lidar com a raiva dele, muito bem, mas ele consegue dizer que ele está com raiva e não está aguentando e não sabe o que fazer, né? E pede ajuda. Então, existe um respeito ali, ele não está só gritando comigo, descontando a raiva dele de qualquer jeito, sem saber nem o que está sentindo. Né? Então, é uma construção, que não é de um dia para o outro, que não é fácil, que a gente não
fica de pé o dia todo com ela ali, né? Mas Isso. que é muito bonito. A gente vai, em cada etapa, a gente vai vendo eles crescendo, se desenvolvendo, os novos desafios aparecendo, né? Justamente. E não tem fórmula mágica, né? Não. É muito comum, assim, e eu entendo, assim, às vezes as pessoas estão, né, as famílias, enfim, estão com um problema muito grande. Tá, mas se você pudesse resumir com uma palavra, se você pudesse resumir com uma frase, o que é Montessori, o que te ajuda, enfim. Calma, pera, não é assim, não dá, né? Para fazer qualquer coisa, para entender qualquer processo, é preciso existir um início, um meio e o fim não tem. Essa é a notícia, não tem. tá? Sorry, não tem fim, entendeu? Só tem exatamente esse momento que acontece, assim, e se permitir, até ficar feliz quando acontece esses momentos que você fala, poxa, olha só que progresso, né? Hoje, eu tava comentando esses dias com minha esposa exatamente isso, eu falo, poxa, quantas coisas a gente mudou em pouco tempo né, desde que, com a nossa relação com as crianças, né, isso de bater, por exemplo, né, é muito comum e é muito cultural nosso ainda usarmos a violência para resolver as situações. Só um tapinha não dói. Dói muito. Justamente, porque nunca é aquele fato isolado, né? O que isso vai causar lá na frente? Você falou da adolescência, também é algo que já me arrepia a espinha, porque a adolescência é a hora em que você vai, na verdade, colher frutos da relação que você traçou, que você trabalhou para ter com a sua criança, né? Não adianta você querer que na adolescência, de uma hora para outra, ele confie em você, vocês virem sabe, melhores amigos, e assim ele te respeite, ele te escute, não. É desde agora. É desde agora. Então, quando eu olho para minha maternidade e penso assim, AM, DM, antes de Montessori, depois de Montessori, né? A maternidade por si só é algo que mexe muito com a mulher, com a família. Assim, são muitos desafios. Então, quando eu penso em realmente ter conhecido o método, eu consigo resumir dessa forma, assim, não é assim piegas, é assim, eu consigo hoje me ver tendo, né, e tendo mesmo, de fato, uma relação mais pacífica com os meus filhos, mas tudo, o grande força motriz é essa mudança de visão, é mudar a forma que eu percebo essa criança, né, retomando um pouquinho, você falar bem rapidinho de períodos sensíveis, assim, que foi uma coisa que, depois que eu, falando de mim, o que me bateu muito, sabe, Mariana, depois que eu vi aquela tabela, né, linda, maravilhosa que tem, enfim, que o Gabriel compilou, e tem nos livros da Maria Montessori, onde ela fala, tem os marcos. Por que a criança de 1 ano, enfim, 3 anos, vamos falar da idade da minha Lara, né? Tem tanta necessidade de correr, de movimento. Já o Cauã já está mais tranquilo. Por que acontece isso, né? Então, nos períodos sensíveis, ela vai explicar cada marco, que de acordo com a idade da criança, ela está mais sensível a aprender algo e tem essa necessidade dela genética também. O corpo dela está falando, ei, você precisa correr. É biológico, né? Isso, é orgânico. Justamente. Aí o que às vezes a gente faz? Quer que uma criança de 3 anos fique quietinha, um exemplo, sentadinha por horas para assistir um teatro, sei lá, ou para assistir ou até mesmo na igreja, vamos dizer, né? Situações do dia a dia, né? A gente tem que ir para um local, mas você tem que pensar, eu conheço meu filho, será que ele vai conseguir? Será que é exigir demais dele hoje, no momento que ele está? Isso. E aí a gente parece que está fazendo vontade da criança, que entra no ponto da obediência, né? Que a gente assim debateu muito. Essa obediência é sempre algo polarizado. Ou é bom ou é mal. Ou ele presta ou ele não presta. Algo bem assim mesmo, né? Obediente é uma boa criança. Desobediente, ele é uma má criança. E o que é o conceito de obediência, né? Isso, olha como ele é bonzinho, gente. Tá sentado aí o tempo todo, não fala nada, não faz nada. Nossa, ele é quietinho, olha que lindo, assiste, fica na missa inteira, tão quietinho. Ai, que lindo. Bom, tem crianças que têm essa facilidade, mas tem outras que não vão ter. E tudo bem, gente. Esse é o ponto, sabe? Eu me cobrava muito, eu ficava assim, meio louca, assim. Porque o meu Cauã, ele é muito ativo. Muito, muito, assim. Então eu falava, olhava, né? Comparação, né? A comparação ela é o ladrão da felicidade, né? A Rafaela Carvalho do Lá Ponto Maternidade fala muito isso, né? Então a gente compara, olha lá, puxa vida, como é que ele tá aí? Por que o meu não consegue? Porque eu sou uma mamãe?
é ruim. O que eu faço de errado? Sabe, só faltava o chicote mesmo, de verdade. Assim. Então, para mim, foi uma grande desconstrução. E ainda é, deixo isso muito claro. A gente, dia a dia, sabe? Por isso que tem que ler muito, assim, o que funciona muito para mim é ler, é participar de curso, por isso vai me nutrindo, vai me ajudando, né? A olhá-lo de fato como um outro ser. Ei, ele é seu filho, mas ele tem as escolhas dele, né? Ele tem a forma, o jeito dele de ser. A Patrícia está falando aí, né, esse conceito, como é difícil a gente desconstruir, e esse conceito do quietinho na missa está enraizado na gente. Tem muita coisa enraizada na gente. Muito. E eu entendo mesmo, né? A missa exige um certo ritual, que exige um respeito, mas assim, existe uma missa que é das crianças, de repente. Isso. Então, não é o fato, então, eu não vou levar meu filho na igreja, ou então o meu filho, eu vou ensiná-lo, então, a deixar ele fazer o que quiser na igreja. Muito bom, porque também tem isso com o Montessori, né? Montessori é livre, é liberdade. Então, não tem obediência, não tem regra, né? Vai poder fazer o que quiser. É isso? Não, não é isso, né? Quando a gente fala de liberdade em Montessori, a gente está ressignificando a obediência, a gente está ressignificando a disciplina, a gente está ressignificando, para nós, né? Está reconstruindo um conceito que a gente tem atrelado. Obediência é relação de poder, obedecer é fazer a vontade do adulto, né? E vontade criança não pode ter, você até falou isso, né? Quando que criança pode ter? Nossa, esse menino é cheio de vontades. Que bom, porque vontade é força motriz, né? Vontade é o que desperta, eu tenho vontade de aprender. A gente adulto pode ter vontade, a gente fala todo orgulhoso, né? Nossa, que vontade que eu tô de comer, não sei, né, um lanche hoje, que vontade que eu tô de fazer aquele curso. Isso move a gente que vontade que eu tô de fazer aquela viagem. E aí move a gente, só que nós somos adultos, hoje já temos, né, um cérebro mais maduro, que consegue planejar, executar, a gente pode ir para a neurociência das funções executivas. E Montessori falou tudo isso também de outra maneira. Sim, né? Sim. E as nossas crianças não, elas estão em desenvolvimento dessas funções executivas. Isso. Aí elas precisam ser ensinadas. Isso, aí vem, né, a gente entra naquele ponto também, olha lá, né, aponta, né, adultos que têm uma deficiência enorme em funções executivas. Ele não consegue, um exemplo, chegar até o trabalho sem se atrasar, por exemplo, né, e chegar lá e entregar ainda um relatório que ele tinha um prazo para entregar. Quando que ele aprende isso? Vai ser só lá na adolescência? A gente já rotula, né? Já rotula que é irresponsável. Isso. Mas assim, quando a gente fala assim, quando a gente percebe, hoje, adultos, né, ou deficiências nossas, e se nós tivéssemos sido, como seria se nós tivéssemos sido desde a infância, desde muito pequenos, já estimulados, né, para trabalhar dessa forma, para ver a vida com outros olhos, para usar todos os meus sentidos, né, ao meu favor, né? A gente sabe que tem aí os alunos famosos do método, né, estampam assim muitos posts, todo mundo fala sobre isso, porque realmente tem, quando, por exemplo, o Bill Gates, o cara do Amazon lá, o Jeff Bezos, lá, o pessoal do Google, do Wikipedia, enfim, ex-alunos famosos do método, quando foram perguntados o que vocês foi diferente na formação de vocês, apontaram. O fato de eu ter estudado numa escola Montessori foi diferente. Nossa, mas você só tinha 2 anos, 3 anos. Mas aí a gente entra num outro ponto. Os primeiros 1000 dias de vida, né, de 0 a 3 anos, a mente absorvente são essenciais, né? Então ele fala, para mim foi muito importante ter estado naquele ambiente de cooperação, naquele ambiente onde realmente o que importa é o aprendizado, não é o conteúdo, não é massificar. É o que eu sei e o que eu não sei, né? E usar os vários sentidos. O nosso cérebro, cada vez que a gente usa vários sentidos para aprender alguma coisa, é ativado um ponto no nosso cérebro. Olha a neurociência. Então, tudo isso foi base para eles desenvolverem essas funções executivas e estarem, né, onde estão hoje. Então, realmente é preciso ter esse olhar. E eu, aí, revendo algumas coisas, eu falei assim, não, deixa eu dar uma revisitada. Aí até comentei com a Larissa, eu falei, nossa, eu tô relendo algumas coisas aqui que eu não reli há muito tempo. E com um olhar diferente, porque talvez, acho que quando eu estudei foi muito com um olhar para a sala de aula, e eu reli as palavras como de Montessori, mãe? Assim, como mãe, né? Falar assim, não, eu vou falar para a mãe, espera aí, deixa... E foi muito legal, porque foi uma outra leitura, eu falei assim, não, eu preciso reler tudo de novo.
né, com esse olhar agora, porque quando eu comecei, quando eu estudei mais a fundo mesmo, eu não era mãe, então meu foco estava inteiro na sala de aula, e mudou tudo, mudou inclusive a minha postura em sala de aula, né? O meu lidar com as crianças, lidar com as angústias dos pais, porque a gente tem muita angústia. Nossa. Gente, o que é, e assim, e até então, eu não sabia o que era você deixar o seu filho numa escola e virar as costas. Isso. Eu aprendi isso ano passado, porque eu trabalhava na mesma escola que o meu filho estudava. E eu já trabalhava nessa escola há muitos anos, eu conhecia todo mundo. Era a minha rede de segurança. Né? Eu não podia ter um lugar que eu pudesse me sentir mais segura. Ele chegava de mão dada comigo, ele saía de mão dada comigo. E aí veio toda a nossa mudança para São Paulo, que fez se virou de cabeça para baixo. Virou de cabeça para baixo, não. Mas ressignificou toda a minha prática. Eu falei, não vou voltar para a sala de aula, agora eu quero isso daqui. Né? E aí fui deixar o Matheus na escola. Nossa! Normal, né? Gente, eu fiquei uns 3 meses assim, o que tá acontecendo? Ai, será que ele tá bem lá? Ai, sabe, uma angústia, eu falei, meu Deus, a necessidade do controle, eu sempre fui muito acolhedora, é uma característica minha, assim, né, de querer abraçar todo mundo e o mundo, o que é muito bom, mas às vezes também não tem braço suficiente, né, a gente... Mas... E aí eu falei assim, nossa, se eu tivesse sentido isso antes, teria sido diferente. Começava a lembrar de algumas pessoas, sabe, de algumas mães. Então, assim, é normal, é super... É racional, é emotivo, é tudo ao mesmo tempo. A gente pensar a escola do nosso filho e quando larga lá, aquela coisa é mais uma vez o cordão umbilical, a gente cortando, porque a sensação que a gente tem é como se eu estivesse largando. Como assim, né? Porque você não pode ficar. É um sentimento um pouco confuso. E foi bem difícil para mim. E isso porque ele estava numa escola montessoriana aqui, com a Edmara, a escola da Edmara aqui. Então, assim, eu não podia confiar mais, mas mesmo assim. Então, acho que são essas as nossas inseguranças da maternidade. Eu, professora montessoriana, educadora montessoriana, estudando há 15, 20 anos Montessori, coloco meu filho lá, deixo vir as costas, a insegurança bate. Não tem jeito. Porque, é da assim, mãe, é da mãe. E sabe o que me ajudou nesse momento? É uma coisa que você falou. Foi legitimar e falar assim, gente, eu estou sentindo isso pela primeira vez na minha vida. Me permitir sentir. Isso. Né? E para entender, porque eu falo, como que eu vou fazer ajudar meu filho a entender o que ele sente? Né? Se eu não estou entendendo o que eu sinto. E aí eu me permiti sentir isso, né? Para poder depois, claro, trabalhar, para me libertar, e deu certo, né? Mas é um pouco disso, essa maternidade tem dessas coisas, prega essas peças na gente. Olha, eu vou te falar assim, em muitos momentos eu encontro mesmo com a própria sombra, né? Isso inclusive tá, assim, diversos livros fala exatamente com essas próprias palavras. A maternidade, ser mãe, é algo que você, primeiro momento, abre mão de muitas coisas, né? De muitas vezes, expectativas que foram criadas, enfim. E aí, isso você tá grávida ali ainda, e aí depois chega aquele ser que... às vezes, digamos assim, sai fora do que você imaginou, do que como você era, aquela criança que você era. Um exemplo, no caso do meu primeiro filho, que mudou a concepção, que eu tive que buscar outra educação, outra forma, que eu falei assim, não é que o que eu fiz, não é que a educação que eu tive, digamos assim, foi errada, não, assim, isso é muito importante a gente falar também, Mariana. A gente não está aqui para dizer, gente, Montessori é a lei, é a Bíblia, rasguem tudo. Não é isso. Eu falo isso muito no canal. E a gente conversou sobre isso. Muito cuidado com esses discursos assim dualistas, né? Mais uma vez. Porque o que serviu para mim e que me acalmou e que deu certo com a minha família, com os nossos, sabe, com os nossos sonhos mesmo. A escola, ela é... A gente está cansado de ouvir, de falar isso, né? A escola tem que ser uma parceria com a família. Então, seja transparente quando você vai fazer essa busca pela escola, de realmente encontrar algo que está, né? Ou com algo que você quer alcançar, ou que já se parece com o que você quer ter em casa. Então, quando a gente pensa na maternidade, é todo esse turbilhão e saber lidar, né?
e saber lidar. Então, quando eu tenho um método que hoje, vou te falar assim, pra gente, virou mesmo uma filosofia de vida, esse convite ao desacelerar, porque nós tínhamos uma vida muito agitada, assim, muito agitada mesmo, assim. Teve anos na minha vida que eu tive que viajar em todos os feriados, um exemplo, se antes mesmo de ser mãe, assim, por conta do trabalho, eu já morei em vários lugares do Brasil, já morei fora do Brasil. Então, quando eu me vi mãe, eu falei, nossa, eu preciso mudar algumas coisas, mas como fazer isso? E feliz, sabe? E contente, trabalhar realmente conscientemente, cientificamente, por que isso é melhor para o meu filho? Por quê? Ter essa visão, como ela fala, né? Eu tenho um problema, eu vou buscar essa solução. Esse educador, essa mãe pesquisadora que vai atrás, vou cutucar a ferida mesmo. O que está acontecendo? Eu preciso saber, gente. Porque é o meu bem mais precioso. Os nossos filhos são o nosso bem mais precioso. Então, não tem como não misturar esse amor enorme de mãe, né? Essa vontade que você vai até, como você falou, eu me mudei, eu fiz tudo diferente, enfim, porque eu amo, porque é o melhor, é o que eu quero para o meu filho. Então, todo pai, ele tá nessa busca, toda mãe tá nessa busca. Então, quando eu me vi com Montessori e com a filosofia, que, enfim, é muito mais do que cama de casinha, né? Ou, enfim, brinquedo Montessori. O Montessori, na verdade, quando fala assim, Larissa, o que é cama de casinha? É Montessori? Eu falei, olha, a cama casinha é um iceberg. Sabe o iceberg? É só a pontinha. Tem muito. Montessori é isso, entendeu? Então, quando a gente vive essa revolução por conta dos nossos filhos, porque eu posso falar assim, você comentou, eu fui pelo profissional. Para mim, de olhos fechados, foi por conta das crianças, foi por conta dessa revolução que eu busquei algo, queria algo melhor. E o melhor não, e o principal, eu tava achando que tava procurando ajuda para eles, né? Que eles seriam beneficiados, assim, só eles, mas não. Foi meu esposo, foi minha relação, foi tudo. Agora, entendeu? você imagina eu que vinha lá, Montessori, construindo na minha prática, né, ensaio com os pais, e aí, de repente eu tenho aquele bebê nas minhas mãos. Isso, chegou. E quero fazer aquilo tudo de Montessori. Aí o meu vem o outro lado, né? Porque você viu a impotência da maternidade no sentido de que eu preciso de alguma ajuda. Isso. Né? Eu já tinha aquilo tudo, mesmo assim eu me senti muito impotente. Sim, gente, porque a profissional ficou lá do outro lado, sabe? Vem todas as dores, todas as fraquezas, tudo assim, bate. Autossabotagem, você não vai autossabotagem todo dia. E assim, e os desafios, porque não é fácil a gente entender, né? Igual eu falei, eu fui ler algumas coisas, uma das coisas que eu li é sobre vontade e que a gente precisa cultivar essa vontade da criança, né? E não minar essa vontade da criança para que ela obedeça e atenda ao nosso desejo, para a gente poder passar pelos níveis de obediência que ela fala, que são parte do desenvolvimento e que se ela não passa por todos os níveis de obediência, dessa vontade, desse desenvolvimento da vontade, ela não vai chegar, né, naquele momento mágico e lindo da admiração pelo adulto e da obediência pelo prazer, pelo amor. Nossa. E não pela dor, né? Então, assim, eu me ver impotente de algumas coisas não conseguir, porque não dá tudo certo o tempo todo, né? A gente não consegue ser o tempo todo aquilo ali. A gente se sabota, eles vêm com comportamentos, com atitudes que a gente fica assim, o que eu faço agora? Porque aí tem outra coisa. Criamos crianças autônomas, livres para pensarem com suas próprias cabeças. E aí eles dão respostas assim, pá, com luva de pelica na gente o tempo todo. E aí você fala, o que eu fui fazer, né? A gente brinca assim, né? Aí, agora eu falo o quê? Eu propiciei todo um ambiente, todo um carinho, um amor para que fosse assim. Então você fala, tá. Aí tem hora que a gente tem que dizer, né? Tá bom. Realmente. É verdade. Mamãe vai pensar de novo. Você tem razão. Isso. Mas, mamãe, você não falou, ou então os combinados, né? Você não combinou que quando eu chegasse, fizesse, né? Escovasse, lanchasse, tomasse banho sozinho, eu ia poder jogar 1 hora no tablet? Não é o nosso combinado? E agora? Enfim, aí você, meu Deus, é verdade. E combinamos, né? Porque é outro ponto que só falha o que você pode cumprir, né? Muitas vezes a gente confunde as crianças e faz
Um exemplo, o menino tá correndo no corredor. Não corre! Não é muito melhor falar o que ela tem que fazer? No corredor. Mas é isso, mas eu acho que a gente volta de novo. Hoje me tocou muito ler isso, mas quando a gente fala não corre, eu tô falando da minha vontade para ele atender ao meu desejo. Isso. Eu não tô entendendo por que ele tá correndo ali, que ele tá precisando de alguma outra coisa de movimento. Não tô entendendo qual vontade que ele tá expressando naquele momento. A necessidade que ele tem de movimento. Será que hoje não foi bem atendida, né? Um exemplo, uma criança de 3 anos tem lá os dados, é só pôr ali no Google, ela precisa caminhar, correr, não sei quantos quilômetros por dia. Aí vê o quê? Você mora num apartamento, ou você mora numa casa pequena, ele foi pra escola, voltou. E aí? Sim. Aí chegou a hora que você tem que entender, né? Por que ele tá correndo e já são 9 horas da noite? Ou programa, né? Agora tem as férias mesmo, vamos lá colocar na rotina dessa criança momentos em que ela vai ao parque, momentos de contato com a natureza, enfim. Tem que ter... se não tem condição, pensar uma colônia de férias, pensar algo, porque tem possibilidades. Porque deixar a sua criança em casa, no começo, ela vai ficar muito feliz de ficar na frente de uma televisão, do videogame, uma coisa e outra. Passou 3, 4 dias, já foi, já passou, e ela vai ficar entediada sim, porque o corpo dela vai precisar de muito movimento, a mente dela vai estar, dependendo da idade, né, mais acelerada ainda, precisando colocar muita coisa em prática, e ela não tem espaço, não tem possibilidades. Então, e outra coisa que me chamou muita atenção, assim, que eu nunca tinha feito essa relação, porque estudei psicopedagogia agora recentemente, né? E a gente fala, na psicopedagogia, o desejo é que desperta a vontade, né? Que desperta... O desejo é uma condição para o aprendizado. Né? Eu tenho que desejar para que o aprendizado possa acontecer. E aí, quando a gente fala desses níveis de obediência, que quando a criança chega numa maturidade, né, já aí dos seus 6, 7 anos, que ela já consegue obedecer a quem ela deseja, porque ela admira, se ela passou por algumas etapas e processos, a gente pode outro dia conversar só sobre isso também, o tema da obediência. Né? Ela vai ter desejo de obedecer àquela criança. Então, assim, é onde eu vejo também Montessori, psicopedagogia, muito ali ligada, né? Ela atrela a obediência ao adulto pelo desejo de obedecer. E ela explica isso muito bem, é maravilhoso, é lindo quando a gente vê, e lê, e entende, e você olha para a criança de outra maneira, né? Então, assim, despertar o desejo das nossas crianças, deixar que a vontade delas se tornem desejos, né? E não apenas vontades sem sentido, vazias, porque dependendo do que a gente faz com essas vontades, elas vão se esvaziando, vão se quebrando, né? E ela vai ter uma vontade apenas de não ser castigada, de não ser punida, e aí ela começa a ter um comportamento guiado para obedecer ao adulto, para fazer a vontade do adulto. Então eu minei a vontade dessa criança, eu matei a vontade. Quando que ela vai ter desejo de algo diferente, né? De ser, de crescer, de desenvolver, de amar, de acreditar, de tentar, de errar, acertar e errar. Então, assim, não ter medo do erro. Eu acho muito importante a gente pensar nisso com carinho, né? Tentar identificar nesses momentos que os nossos filhos estão nos deixando de cabelo em pé, mas tá bom, o que ele quer me dizer com isso? Né? Aí usando as palavras dela, qual é a vontade dele nesse momento, o que ele precisa, porque a gente muitas vezes está olhando só para a nossa vontade, né? O que a gente está precisando, e eu acho que isso para mim é o que de Montessori foi mais revelador, porque dentro de sala isso também é transformador. Você deixar de olhar para o que o professor precisa, você deixa de olhar para o currículo, você deixa de olhar para a nota, você deixa de olhar para o programa que você tem que cumprir, e você passa a olhar para o que aquela criança precisa, né? Para o que ela deseja, para o que ela quer. E vem, e tudo flui, e em casa também. E em momentos, tem momentos, claro, que a gente não está... a gente está cansada, a gente fica cansada mesmo, né? E aí a gente tem que ser honesto com eles. Hoje a mamãe não consegue te ajudar. Isso, justamente. Mostrar para eles essa vulnerabilidade nossa. E aí eu lembro do livro da Brené Brown, né? A coragem de ser imperfeito. Isso, e quem não... E tem também no Netflix. Fica a dica. Isso, fica a dica. Assim, quem for mais audiovisual, né? Enfim, uma ideia também. Ela tem no Netflix um documentário, assim, uma palestra dela, né? Muito bacana também.
Fica aí. Só te cortando, Mariana, eu não sei se o nosso tempo já está É por causa do tempo. Mas então. Tem uma pergunta aqui, a Brincantinho da Mãe Criança. Ela pediu uma dica de livro, né? Assim, se só para aplicar em casa, enfim, tem nada melhor do que beber na fonte, mas a gente sabe que às vezes é difícil de achar alguns livros da Montessori, mas foi relançado agora o A Criança, que é com o nome O Segredo da Infância, você encontra muito tranquilamente na Amazon. E tem um outro livro do Tim Selden, que é o Método Montessori para Pais, ele é um compilado assim bem geral e tem muita imagem, tem dicas de atividade de vida prática. Ele tem uma linguagem assim muito, muito bacana para a família. É o livro que eu indico para a família. E se você também puder, leia a fonte, obviamente, como O Segredo da Infância, que é o novo A Criança. Você teria algum outro que você indica assim, de bate? Sim, o da Lillard também. O da Lillard também. Mas quando pais me pedem assim, né, familiares, eu não consigo não indicar mesmo assim o Lar Montessori, né, do Gabriel Salomão. Sim, falando de que ela falou. Você já falou? Livro. Ela colocou livro, mas assim, nas E aí eu sempre sociais, indico assim, começa de repente por ele, porque ele tem vídeos, ele tem posts, ele tem cursos introdutórios. Então, assim, e aí, quando pegar um livro, consegue beber da fonte, assim, já sabendo em que mundo vai mergulhar. Porque ele não é uma leitura, assim, que é muito simples, porque é muito desconstrói muita coisa nossa. Então, é muito impactante. Sabe aquele livro que você lê umas folhinhas, aí você para, se respira, digere mesmo, sabe? Porque é muito... uma profundidade muito grande. A filosofia Montessori, na verdade, assim, até uma opinião assim, pessoal, pelo que eu tenho visto muito, na verdade eu acho assim, que ela quer desvendar a mente Montessori, mas assim, eu cada vez mais vejo que, na verdade, ela criou uma filosofia toda de vida, uma filosofia de paz, né, muito pacifista, educação para paz, de amor à natureza, amor a todos os seres vivos. Enfim, essa filosofia maior, e ela desenhou um sistema de educação, quando a gente fala de Montessori na escola. Mas nunca que a visão dela foi só escola ou só pensar o método na escola, mas não, é realmente isso mais amplo, né? De você olhar todo mundo de forma diferente. Foi assim que traduziu muito para mim, para o meu esposo, para a gente, assim, eu mudar essa minha perspectiva com a criança, claro que é o ponto-chave, mas para com outro adulto também, ter mais empatia, né? Se colocar no lugar, enfim. É fantástico, assim. Para mim, sem sombra de dúvidas, foi um grande marco, assim. A maternidade, obviamente, e também ter conhecido, né, o método. Aí você estava falando do Gabriel, os cursos. Tem o Viver em Paz com Criança, que foi o último dele também, para quem está passando assim, com muitos problemas, assim, dificuldades. No dia a dia com as crianças, assim, também, de cara, já fazer ele ajuda muito. Né, fazer esse e ele curso. tem uma linguagem muito para os pais, que ele começou mesmo, né, para as famílias. Então, assim, eu inclusive, eu fui conhecê-lo muito tempo depois, né? Conhecê-lo pessoalmente só agora, mas conheci o material dele, inclusive, depois, exatamente porque ele tinha mais esse foco para a família e eu não tinha, né? O meu era todo escola, então a maternidade veio depois, aí depois que eu fui um pouco me aproximando, mas assim, também nunca foi o meu foco do estudo profundo, né? Então, como eu disse, preciso agora estudar tudo de novo, porque fazendo a releitura esses dias para pensar algumas coisas aqui, né, refrescar na memória, foi muito diferente. Então, assim, depois do óculos, né, da ótica, sob a ótica da maternidade, digamos assim. Muda muita coisa. Muda a vida de todo mundo. E a gente tem que respeitar também o momento, assim, se você naquele momento não se identifica, ainda está difícil para você se identificar com o método, né, com a filosofia. Então, vá aos poucos, né, por doses homeopáticas, porque, como a Patrícia comentou aqui antes, é uma desconstrução nossa que a gente precisa mesmo passar por ela. Eu faço terapia há muitos anos já, então, assim, é uma coisa que me ajuda bastante nessa desconstrução, muito mesmo, e que é um facilitador para mim, mas cada um tem que encontrar os seus mecanismos de mudança, de proteção, inclusive, porque essa relação com eles, com as crianças, ela precisa ser uma relação pacífica, né? Ela precisa ser
ela deve ser, né, uma educação para a paz. E para essa educação para a paz, a gente precisa estar em paz com nós mesmos. Então, forçar uma barra também, porque a Larissa, a Mariane, tá todo mundo falando de Montessori, que é maravilhoso, né? Devagar, vai devagar para você ir se encontrando. Respeite o seu processo, né? É muito isso, se escuta, se percebe. É avassalador. Na hora que você começar, vai ser avassalador. Mas... não sei se dá tempo de falar mais rapidinho. A gente está falando isso da gente, né? E quando nós estamos. Acho que temos 2 minutinhos. Pronto, e quando nós estamos num processo, né? Tem o tio, avô, avó. Aí o menino fica com a avó. Aí eu saio de casa, faz tudo diferente. Esse assunto é outra live. Como lidar com isso, né? Quando eu tô ali vestir a camisa, estou preparada para fazer, mas a pessoa que cuida, enfim, porque é muito importante saber o cuidador, né? Ele tem que também beber dessa fonte. Sim, não é assunto para uma outra live, que também são outras dificuldades, né? E como conversar, como fazer, às vezes, os nossos pais, os avós dessas crianças. Isso, exatamente. Né, que não colocam um copo de vidro na mão dessa criança de jeito nenhum, porque ele vai quebrar dá banho nele. Ele tem tantos anos, não, ele não sabe. Como a gente... Como ir a miúde com eles, né? E mostrando. Amor, respeito, porque a gente não vai conseguir desconstruir, aí são gerações, é a deles, é a maneira como eles nos criaram. Então, como que eles vão fazer a leitura da gente chegando com uma proposta, né, com uma educação tão diferente e que bate de frente com algumas coisas. Isso, porque né? para eles, a educação para eles, quando eles falam de neto, enfim, pessoalmente, tio, tia, o amar para eles era o servir. Então, só é sinônimo de quando eu amo aquele meu neto, enfim, quando eu o sirvo. Tá aqui o próprio meu filho, né? Amo meu filho porque eu tô cuidando do meu neto, que é o filho dele, dando tudo para ele, né? Amor com servidão, né? Então, tem um caminho, vai se percorrendo devagar. Mas a gente pode conversar sobre isso também, tá vendo? Muitos assuntos surgiram aqui. Muito obrigada, Larissa. Obrigada. Eu adorei. Eu espero que também quem ficou aqui com a gente, quem vai assistir depois, que tenha servido de inspiração, né? Que tenha tocado aí vocês. Isso, se você permitir, eu posso pôr depois no canal do YouTube do Viver Montessori, porque fica às 24 horas, mas às vezes não dá tempo, né? Então eu vou então, tentar por favor, salvar o live para colocar lá no YouTube também. Ótimo, ótimo. Eu vou ter o YouTube ano que vem. Opa! 2020 é o meu projeto, um deles, né? Tá deles é o YouTube. Então, assim, salva lá e quando você salvar também você me manda, que eu divulgo aqui no canal, né? E foi ótimo, muito obrigada mesmo. Eu espero... Falei no começo, né? A gente ainda vai lembrar muito dessa live, dessa primeira live, porque verdade, muita coisa boa vai acontecer por aí. Vai sim. Um abraço, obrigada a todos também. Beijo, obrigada pelo convite, um beijão. E a maternidade real deu certo, viu? Deu, tem a paternidade real lá. A paternidade real tá lá. Obrigada, amor. Então tá, beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.